Você possui algum tipo de fobia? Praticamente quase todo mundo possui, dentre as mais comuns, como fobia social, claustrofobia, aracnofobia e astrafobia. Mas, existem vários tipos de fobias que não são muito conhecidas, e é se baseando nisso, que eu fiz um vídeo falando sobre o iceberg sobre as fobias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai logo deixando o seu like e o seu comentário. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, para estar recebendo mais conteúdos assim. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Conspi, e vamos para o vídeo. E o nosso primeiro tópico a ser abordado é aracnofobia. É caracterizada por ser um medo extremo de aranhas e de outros aracnídeos de 8 patas, como os escorpiões e os opeliões. Apesar da aracnofobia ser uma das fobias específicas e mais populares, nem todas as pessoas que não gostam de aranhas têm a condição. A pessoa com o quadro tem um medo irracional de aranhas, além de fazer tudo para não ter contato com o animal. Em razão disso, a pessoa pode começar a deixar de realizar atividades cotidianas que podem ter algum risco, mesmo que mínimo, de contato com o aracnídeo. Assim sendo, a fobia pode causar uma ansiedade extrema e trazer consequências significativas na qualidade de vida. E você, também tem medo de aranhas? Acrofobia é o medo compulsivo e irracional de altura. Esta patologia causa tremores, suor excessivo, ansiedade e outros sintomas em seus portadores, quando ficam expostos a lugares altos. Você não pode confundir com aerofobia, que é o medo compulsivo de voar em aviões. Acrofobia normalmente está ligada a uma pessoa que sente medo compulsivo quando está em algum lugar alto, sem nenhuma estrutura envolvendo seu corpo. Porém, nada impede que alguém que tenha aerofobia tenha também acrofobia. E vice-versa. A entomofobia, também conhecida como insectofobia ou insetofobia, é o medo anormal ou aversão a insetos e artrópodes, que são semelhantes, e até a vermes. As pessoas que sofrem deste tipo de doença exageram a realidade, ou seja, para elas um simples inseto é muito mais do que parece. Comumente, esta condição poderia mencionar-se como o medo de insetos. Esta condição causa uma leve reação emocional severa, uma forma de ansiedade, perda de controle ou um ataque de pânico. Bom, acho que todo mundo tem medo de uma barata quando ela começa a voar, né? E você, possui medo de palhaços? Pois bem, o medo de palhaços, ou coulrofobia, é uma fobia que se manifesta em crianças, e às vezes também ocorre com adolescentes e adultos. Ao depararem-se com algum indivíduo vestido de palhaço, os portadores dessa fobia têm ataques de pânico, perda de fôlego, arritmia cardíaca, suores e náusea. Às vezes, o medo é adquirido após experiências traumáticas com um indivíduo singular, ou após ver algum palhaço ameaçador na mídia. Por vezes, cura-se com o crescimento da criança. Considerado como uma doença, é também conhecida como coulrofobia. A ofidiofobia, ou ofiofobia, refere-se ao medo de serpentes. O medo de cobras é às vezes chamado por um termo mais geral, herpetofobia, o medo de répteis. É uma das fobias mais comuns, especialmente embaixo das mais amplas, como a zoofobia, a fobias dos animais. O cuidado também deve ser tomado para diferenciar pessoas que não gostam de serpentes, ou as temem por causa de seu veneno, ou o perigo inerente implicado. Um ofidiofóbico típico não os temeria somente no contato vivo, mas também temeria só de pensar neles ou até vê-los na televisão, ou em quadros. A tripofobia é o medo irracional de imagens ou objetos que têm buracos, ou padrões irregulares, como favos de mel, sementes de lótus, plantas ou esponjas, por exemplo. Assim, quando diante desses padrões, a pessoa pode apresentar sintomas como coceira, tremores, formigamento e repulsa, além de aumento dos batimentos cardíacos e crises de pânico, nos casos mais graves. A tripofobia ainda não é reconhecida no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, mas alguns estudos comprovam que a fobia existe e provoca sintomas que condicionam a vida das pessoas.
Agorafobia é uma perturbação de ansiedade, caracterizada por sintomas de ansiedade, em resposta a situações que a pessoa percepciona como inseguras ou das quais é difícil escapar. Entre estas situações, estão espaços abertos, tráfego rodoviário, centros comerciais, ou qualquer outra situação em que a pessoa se encontre fora do local de residência. Quando a pessoa se depara com uma destas situações, o sintoma mais comum é um ataque de pânico. Para que seja diagnosticada com agorafobia, os sintomas devem se manifestar praticamente sempre que a pessoa se depara com a situação, e os sintomas devem estar presentes durante pelo menos 6 meses. E se você já ficou apreensivo de ficar em lugar fechado, provavelmente, você sofre de claustrofobia. A claustrofobia é o medo irracional de espaços fechados, como elevador ou salas fechadas, por exemplo. Esse tipo de fobia pode provocar sintomas como falta de ar, boca seca e sentimento de medo, podendo acontecer em crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Algumas pessoas podem apresentar ansiedade, enquanto que outras podem desenvolver um ataque de pânico, quando diante de uma situação claustrofóbica. Esse transtorno pode ser causado por evento traumático durante a infância, ou por ter algum parente que tenha claustrofobia. A glossofobia é o medo intenso de falar em público, ou de se comunicar com outras pessoas. Esse transtorno pode causar ansiedade significativa, e sintomas físicos, como sudorese, tremores e taquicardia, dificultando a capacidade de se expressar em situações sociais. A glossofobia pode afetar pessoas de todas as idades e, em casos mais severos, pode impactar a vida pessoal e profissional do indivíduo. Tratamentos incluem terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e, em alguns casos, medicação. Aerofobia é o termo utilizado para descrever o medo excessivo de voar de avião. Esse medo pode variar de leve a intenso e pode estar associado a preocupações com a segurança ou até mesmo a falta de controle durante o voo. As pessoas que sofrem de aerofobia podem sentir ansiedade, palpitações, sudorese e outros sintomas físicos ao pensar ou estar em situações relacionadas a voos. O tratamento pode incluir terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e, em alguns casos, medicamentos. Talassofobia é o medo intenso e irracional do mar, ou de grandes corpos d'água. As pessoas que sofrem dessa fobia podem sentir ansiedade extrema ao pensar em água profunda, nadar em oceanos ou até mesmo olhar para o mar. Esse medo pode estar associado a experiências traumáticas anteriores, como afogamentos, ou ao temor do desconhecido e do que pode estar escondido nas profundezas. O tratamento geralmente envolve terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, para ajudar a pessoa a enfrentar e superar esse medo. A sinofobia é o medo intenso e irracional de cães. As pessoas com sinofobia podem sentir ansiedade extrema, pânico ou desconforto ao estar perto de cães, ou até mesmo ao pensar neles. Esse medo pode variar em intensidade frequentemente e interfere nas atividades diárias e no bem-estar emocional da pessoa afetada. É uma fobia específica que pode ser tratada com terapias, como a terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, com apoio psicológico especializado. A nictofobia é o medo intenso e irracional do escuro ou da noite. Indivíduos com nictofobia podem sentir grande ansiedade, pânico ou desconforto quando estão em ambientes pouco iluminados. Esse medo pode afetar a qualidade de vida, dificultando atividades diárias e o sono. O tratamento pode envolver terapias, como a terapia cognitivo-comportamental e técnicas de exposição gradual, para ajudar a pessoa a lidar com suas preocupações relacionadas ao escuro. A quimofobia é o medo irracional de objetos pontiagudos ou cortantes, como facas, agulhas ou cacos de vidro. Pessoas com essa fobia podem sentir ansiedade intensa apenas ao pensar em objetos afiados ou ao vê-los. Esse medo pode levar a comportamentos de evasão e afetar a vida cotidiana. É uma forma de fobia específica, e tratamento pode incluir terapia cognitivo-comportamental ou outras abordagens psicológicas. A alurofobia é o medo intenso e irracional de gatos. Pessoas com essa fobia podem experimentar ansiedade extrema, pânico e desconforto ao se depararem com gatos, ou até mesmo ao pensar neles. Essa condição
É uma forma de fobia específica, e pode ser tratada com terapias como a terapia cognitivo-comportamental. Ornitofobia é o medo intenso e persistente de pássaros. Essa fobia pode se manifestar como um temor de ser atacado por aves, ou uma ansiedade geral ao ver pássaros à distância. Pessoas com ornitofobia podem evitar lugares onde há aves, ou sentir grande desconforto na presença delas. Como em outras fobias, o tratamento pode incluir terapia cognitivo-comportamental, exposição gradual e, em alguns casos, medicação. A fobia social, também conhecida como transtorno de ansiedade social, é um medo intenso e persistente de situações sociais ou de performance, em que a pessoa pode ser observada e julgada pelos outros. Indivíduos com fobia social frequentemente temem ser criticados, humilhados ou rejeitados, o que pode levar a evitar interações sociais e situações que envolvam a presença de outras pessoas. Os sintomas incluem ansiedade intensa, tremores, sudorese e dificuldade em falar ou se manter em contato visual. Já finalizamos a primeira camada, agora vamos para a segunda, e se você tá gostando do vídeo, vai logo enfiando o dedo no like, para tá ajudando aqui o canal. Então, vamos logo para a próxima camada. E já vamos dar início a essa segunda camada, falando sobre a patofobia. A patofobia é o medo intenso e irracional de sofrer doenças. As pessoas que têm patofobia, frequentemente, se preocupam excessivamente com a possibilidade de contrair doenças graves, mesmo que não haja evidências concretas ou motivos reais para essa preocupação. Esse tipo de fobia pode levar a comportamentos de evitação e ansiedade significativas sobre a saúde. A amaxofobia é o medo intenso e irracional de dirigir ou de estar em um veículo. As pessoas com amaxofobia podem sentir grande ansiedade ao dirigir ou até mesmo ao serem passageiras em um carro. Esse medo pode se manifestar em sintomas como pânico, aceleração do coração e sensação de falta de ar. A fobia pode afetar significativamente a vida cotidiana, limitando a mobilidade e a independência da pessoa. A megalofobia é um tipo de fobia, caracterizada pelo medo intenso e irracional, de objetos grandes, ou de grandes dimensões. Pessoas com megalofobia podem sentir ansiedade, pânico ou desconforto, ao se depararem com grandes estruturas, veículos ou até mesmo figuras imensas, como estátuas, ou edifícios. Esse medo pode impactar significativamente a vida cotidiana da pessoa, limitando suas atividades e interações sociais. A fonofobia é o medo intenso e irracional de sons, especialmente sons altos ou inesperados. Pessoas com fonofobia podem sentir ansiedade ou pânico ao ouvir certos tipos de ruídos, o que pode afetar significativamente seu dia a dia. Esse medo pode resultar em evitar situações ou ambientes onde há a possibilidade de enfrentar esses sons, limitando a interação social e a participação em atividades cotidianas. A tanafobia é o medo intenso e irracional da morte ou da situação de estar morrendo. É uma forma de fobia específica que pode levar a uma ansiedade significativa e afetar a qualidade de vida de quem a enfrenta. Pessoas com tanafobia frequentemente experimentam preocupações excessivas sobre sua própria mortalidade e podem evitar situações ou pensamentos relacionados à morte. Gelotofobia é o medo irracional de ser alvo de risadas ou de ser motivo de piadas. Pessoas com gelotofobia têm um receio intenso e persistente de serem ridicularizadas ou zombadas pelos outros. Esse medo pode levar a comportamentos de evitação social e a um impacto negativo na qualidade de vida. É uma condição que pode ser tratada com terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa a lidar com seus medos e a desenvolver uma autoimagem mais positiva. Latrafobia é o medo intenso e irracional de ser criticado ou rejeitado pelos outros. É um tipo de fobia social que pode causar ansiedade significativa em situações sociais ou profissionais. Pessoas com latrafobia
Podem evitar interações sociais ou se sentir extremamente desconfortáveis, quando precisam se expor a críticas ou julgamentos. Esse medo pode afetar diversos aspectos da vida, desde relacionamentos pessoais até a carreira profissional. Tratamentos como terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a lidar com essa condição. A tronitofobia é o medo intenso e irracional de encontrar ou estar em lugares públicos, especialmente aqueles que são movimentados ou onde há uma grande quantidade de pessoas. Pessoas com tronitofobia podem sentir ansiedade e desconforto significativo em ambientes públicos, como centros comerciais, eventos sociais ou transporte público. Esse tipo de fobia pode levar a evitar essas situações ou locais, o que pode impactar a vida social e profissional da pessoa. Tratamentos como terapia cognitivo-comportamental podem ser úteis para gerenciar e superar essa condição. A gerontofobia é o medo ou aversão irracional a pessoas idosas. Esse conceito pode manifestar-se através de atitudes discriminatórias, estereótipos negativos, ou comportamentos que desvalorizam e marginalizam os mais velhos. A gerontofobia pode ter raízes culturais, sociais ou psicológicas, e pode afetar a forma como a sociedade lida com o envelhecimento e as necessidades das pessoas idosas. A criofobia é o medo intenso e irracional do frio. Indivíduos com essa fobia podem experimentar ansiedade, desconforto ou pânico ao se deparar com ambientes frios, como neve, gelo ou até mesmo baixas temperaturas. Esse medo pode impactar significativamente a vida diária, levando a evitar situações em que o frio esteja presente. Como outras fobias, a criofobia pode ser tratada com terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a enfrentar e gerenciar os medos de forma gradual e controlada. A misofobia é o medo ou aversão excessiva a germes, sujeira ou contaminação. Pessoas com misofobia podem evitar situações ou objetos que considerem sujos, e podem adotar comportamentos extremos de limpeza e desinfecção. Esse transtorno pode afetar significativamente a vida cotidiana e a saúde mental da pessoa. Astrofobia é o medo intenso e irracional de tempestades ou trovões. Pessoas com astrofobia geralmente experimentam grande ansiedade ou pânico durante tempestades elétricas, e podem tomar medidas extremas para evitar esses eventos, como permanecer em ambientes internos ou longe de áreas abertas. O tratamento pode incluir terapia cognitivo-comportamental e técnicas de relaxamento para ajudar a lidar com o medo. A hemofobia é o medo intenso e irracional de sangue. Pessoas com hemofobia podem sentir ansiedade extrema, pânico ou desconforto ao ver sangue ou até mesmo ao pensar nele. Esse medo pode interferir significativamente na vida cotidiana, levando à evitação de situações em que o sangue possa estar presente. Em casos mais graves, a hemofobia pode exigir tratamento especializado, como a terapia cognitivo-comportamental. E por incrível que pareça, a venustrafobia é o medo intenso e irracional de belas mulheres. Pessoas com venustrafobia podem sentir ansiedade, pânico ou desconforto ao interagir com mulheres que consideram atraentes, ou ao se deparar com imagens de beleza feminina. Esse tipo de fobia pode impactar a vida social e emocional do indivíduo, e pode ser tratado com terapia, como a terapia cognitivo-comportamental. Vou confessar, eu também sofro dessa fobia. A adefobia é o medo irracional e intenso do inferno, ou da ideia de ser punido eternamente. O termo deriva do grego Hades, que na mitologia grega representa o submundo, e fobia, que significa medo. Pessoas com adefobia podem experimentar ansiedade e angústia ao pensar sobre a possibilidade de condenação eterna ou punições no pós-vida. É sério mesmo que isso existe? Por mais estranho que pareça, a cainofobia é o medo irracional e intenso de novas ideias, mudanças ou inovações. O termo é derivado de caino, que é um prefixo grego relacionado a algo novo, e fobia, que denota medo. Essa fobia pode levar uma pessoa a resistir a avanços tecnológicos, novas metodologias, ou qualquer forma de novidade que desafie os status. Já a cainofobia é o medo irracional e intenso de coisas novas, ou de mudanças. Esse termo deriva de Cain, da Bíblia, simbolizando o medo do desconhecido, ou do novo. Pessoas com cainofobia podem sentir ansiedade significativa ao enfrentar novas experiências, ambientes ou ideias.
Esse tipo de fobia pode interferir na vida diária, tornando difícil adaptar-se a mudanças ou experimentar novidades. E essa é a fobia que toda criança tem. Estou falando da odontofobia. É o medo intenso e irracional de procedimentos dentários. Esse termo é derivado das palavras gregas odonto e fobia. Pessoas com odontofobia podem sentir uma ansiedade significativa só de pensar em visitar um dentista, o que pode levar à evitação de cuidados dentários e problemas orais não tratados. Esse medo pode ser causado por experiências passadas negativas, sensibilidade à dor, ou até mesmo medo de procedimentos desconhecidos. A atiquifobia é o medo intenso e irracional de coisas antigas, como objetos, locais ou até mesmo ideias. Essa fobia pode levar a uma aversão a itens antigos, ou a uma sensação de desconforto em ambientes históricos, devido à associação com o passado, ou com a ideia de envelhecimento e decadência. Por mais esquisito que pareça, a somnifobia é o medo intenso e irracional de dormir. Indivíduos com essa fobia podem temer as consequências do sono, como pesadelos, perda de controle, ou até mesmo a possibilidade de não acordar. Esse medo pode levar a dificuldades em iniciar ou manter o sono, resultando em problemas de saúde relacionados ao cansaço e ao estresse. Acho que essa é a fobia mais comum hoje em dia, infelizmente. A nomofobia é o medo irracional de ficar sem acesso a um telefone móvel, ou de não poder utilizar a tecnologia de comunicação, como celulares e redes sociais. Pessoas com essa condição podem sentir grande ansiedade ou desconforto ao perceber que estão sem seu celular, ou quando não têm acesso à internet, muitas vezes, devido à preocupação com a perda de comunicação e conectividade. Chegamos ao final da segunda camada. Agora, vamos partir para a terceira. Fique bem atentos. E outra fobia estranha é a vestifobia. É o medo ou aversão a roupas, ou a certos tipos de vestimentas. Pode se manifestar como um desconforto intenso e com roupas específicas, como certas texturas ou estilos, ou até mesmo com a ideia de usar roupas de modo geral. Esse termo é menos comum e não está amplamente reconhecido em literatura psicológica, mas é uma forma de fobia que pode impactar o bem-estar e a vida social de quem enfrenta. E já a globofobia é o medo intenso e irracional de globos ou balões. Esse medo pode causar ansiedade e desconforto em situações onde há a presença desses objetos, como festas ou eventos. Pode ser causado por experiências negativas anteriores, sons associados aos globos, ou até mesmo a preocupação com o estourar dos balões. É uma forma específica de fobia, onde o tratamento pode incluir a terapia cognitivo-comportamental ou técnicas de exposição gradual. A batracofobia é o medo intenso e irracional de sapos e rãs. Essa fobia pode causar grande desconforto e ansiedade para quem a sofre, muitas vezes, levando a evitar lugares onde esses animais possam estar presentes. Como outras fobias, ela pode ser tratada com terapia, como a terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens psicológicas. A tesaragofobia é o medo intenso e irracional de toques ou contato físico com pessoas. Esse medo pode causar desconforto significativo e pode levar a evitar situações que envolvam contato físico. A tesaragofobia pode ser tratada com terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa a lidar com e superar o medo. A oneirofobia é o medo intenso e irracional de ter sonhos. As pessoas que sofrem dessa fobia podem experimentar ansiedade significativa em relação a dormir, devido ao receio de ter pesadelos ou sonhos perturbadores. Esse medo pode afetar a qualidade do sono e, consequentemente, a saúde geral e o bem-estar. A pogonofobia é o medo ou aversão intensa a barbas. Pessoas que sofrem dessa fobia podem sentir desconforto extremo ou ansiedade ao ver ou estar perto de alguém com barba. Essa condição é um tipo específico de fobia que se enquadra no grupo mais amplo das fobias relacionadas a características físicas ou aparências. E já a micofobia é o medo intenso e irracional de fungos e bolores.
Pessoas com micofobia podem sentir desconforto ou pânico ao entrar em ambientes onde há umidade ou onde fungos são visíveis. Esse tipo de fobia pode afetar a vida cotidiana e as atividades, como evitar certos alimentos ou lugares onde o mofo pode se desenvolver. Se a micofobia estiver causando sofrimento significativo, pode ser útil procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Esse nome é bastante complicado, né? A triskaidekafobia é o medo intenso e irracional, do número 13. Sim, você não ouviu errado. A diferença entre os termos é principalmente uma questão de terminologia. Ambos se referem à versão ao número 13, frequentemente associada a crenças culturais e superstições, que consideram esse número como azarado. A triskaidekafobia pode levar as pessoas a evitar qualquer coisa relacionada ao número 13, como datas ou locais com esse número. A exoptrofobia é o medo intenso e irracional de espelhos. Pessoas com essa fobia podem sentir ansiedade ou pânico ao olhar para espelhos, ou mesmo ao pensar em espelhos. Esse tipo de fobia pode estar relacionado a experiências traumáticas passadas, preocupações com aparência ou outras questões psicológicas. O tratamento geralmente envolve terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, medicação. E a magerocofobia é o medo intenso e irracional de cozinhar. Esse tipo de fobia pode fazer com que a pessoa evite preparar alimentos, devido ao medo de cometer erros, causar acidentes, ou até mesmo ao receio de não atender às expectativas relacionadas ao ato de cozinhar. Pode afetar a qualidade de vida, pois a pessoa pode depender de outros para preparar suas refeições, ou recorrer a alimentos prontos. A agorafobia é o medo intenso e irracional de atravessar ruas, ou de estar em vias públicas. Pessoas com agorafobia podem sentir grande ansiedade ou pânico ao se deparar com essas situações, e podem evitar sair de casa, ou se deslocar por medo de ter que atravessar ruas, ou estar em locais com tráfego. Essa condição pode afetar a mobilidade e a qualidade de vida da pessoa. A nosocomefobia é o medo intenso e irracional de hospitais e ambientes médicos. Pessoas com essa fobia podem sentir grande ansiedade ou pânico ao ter que visitar um hospital ou consultar um médico, o que pode levar à evitação desses lugares. Esse medo pode estar relacionado a experiências negativas passadas, preocupações com a saúde, ou desconforto com o ambiente hospitalar. A lodoxofobia é o medo irracional de receber ou expressar opiniões. Pessoas com a lodoxofobia podem sentir ansiedade extrema ao ter que compartilhar suas próprias opiniões, ou ao ouvir as opiniões dos outros, temendo críticas ou rejeição. Essa fobia pode impactar a comunicação e as interações sociais, fazendo com que a pessoa evite discussões e situações que envolvam opiniões divergentes. A lectorofobia é o medo irracional de galinhas, ou de qualquer tipo de ave similar. É uma fobia específica, onde a pessoa afetada experimenta ansiedade extrema, ou pânico, ao se deparar com galinhas, ou até mesmo ao pensar nelas. Esse tipo de fobia pode interferir na vida cotidiana da pessoa, levando-o a evitar lugares ou situações onde possa encontrar essas aves. E a emetofobia é o medo intenso e irracional de vomitar, de ver outras pessoas vomitando, ou até mesmo de ver alguém vomitar em filmes ou em imagens. Esse medo pode causar grande sofrimento e levar a pessoa a evitar situações em que possa estar exposta a essa possibilidade, como eventos sociais ou locais públicos. Além disso, a emetofobia pode levar a comportamentos de evitação, impacto significativo na vida diária da pessoa. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não deu pra eu fazer o iceberg completo, porque só essas 3 camadas citadas no vídeo foram mais de 30 minutos, e para o arquivo não ficar muito grande, eu decidi dividir esse iceberg em 2 partes. Então, se você gostou do vídeo, vai logo deixando o seu like e o seu comentário. Se inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, e esse é Canal Conspi, e até mais.